Meu nome é Eliciete Modesto Fernandes. E a minha trajetória de vida começou no sofrimento desde o meu nascimento, né? Eu nasci e logo alguns dias minha mãe descobriu um tumor na minha garganta, né? Estourou, então para ela não iria sobreviver. Meus 11 anos de idade, meu pai e minha mãe eles foram presos. Tráfico de maconha, né? De drogas. Dali, depois de menos de um ano, eles foram soltos, mas perderam tudo. E aí, logo depois, meu pai ele descobriu uma traição da minha mãe. Nessa traição, a minha mãe teve uma filha, que é a minha irmã mais nova, e ele queria matar ela, né? Ela teve que fugir e abandonar os outros filhos. Com os 13 anos de idade, minha mãe foi buscar a gente e trouxe para Belém. Ela já estava com o atual marido dela, até então, todos dois com problemas também, ele com problema de drogas e ela com álcool. E eu fui... Ele tentou abusar de mim algumas vezes. Ela estava bebida, foi para a festa e me levou junto. Lá eu consumi bebida alcoólica pela primeira vez. Quando eu cheguei em casa, o irmão do meu finado padrasto, ele tentou abusar de mim. Não consumiu o ato porque o meu irmão chegou na hora e chamou a polícia. Eu voltei para o interior, onde estava meu pai. Só que lá eu tinha que ajudar minha irmã com os filhos. Então, sempre o meu ex-cunhado, ele iria até a casa do meu pai e pedir para me levar, para me ajudar a minha irmã. Foi de onde ele começou a abusar de mim. Isso aconteceu por mais de 2 anos. E eu sempre ali eu sofria calada, porque eu pensava assim, se eu falasse com meu pai iria matar ele. Eu ia acabar com a família da minha irmã. Se eu falasse para ela, ela não iria acreditar em mim, né? E eu sofri por muitos anos. Depois eu conheci o pai dos meus filhos, quando eu estava com 15 anos. Eu tive filho cedo, com 17 anos. E aí foi quando eu vim na igreja pela primeira vez. E durante esses 10 meses estava bem, acabei me afastando. E aí que começou a minha pior guerra, porque foi de onde eu conheci as drogas. Comecei com a maconha, depois a maconha, a bebida já não fazia o efeito para acabar com aquele vazio, né? Porque eu me sentia a pior pessoa do mundo, né? Casei para fugir, né? No caso, agora eu tenho meu marido, então já não vou estar sofrendo o abuso, né? E não, depois de eu casada, quando eu estava grávida, né? Minha irmã adoeceu e aí meu cunhado pediu para o meu esposo para eu ir ajudar, né, cuidar das crianças, ela vinha se tratar. E nesse dia, assim, ele entrou com a moto na mata, eu estava grávida de 7 meses, e estava com meu filho de 1 ano e alguns meses. E aí ele abusou de mim, novamente. Eu cheguei a falar para o meu esposo, nessa época, que é o pai dos meus filhos, e ele não fez nada. Então, tudo isso eu carregava calada dentro de mim. A única pessoa que eu falei foi para ele, e ele não fez nada. Então, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu escrevi uma carta, né, e eu falei, hoje eu vou me matar. E eu fui em direção à BR, que eu ia me jogar embaixo de uma carreta. Só que quando eu estava no meio do caminho, meus filhos foram correndo atrás de mim, gritando. Eu não tive a coragem de fazer. Eu voltei. E dali por 10 anos eu vivi na prostituição, né? Cometi assalto com colegas, né? E drogas. Tinha noite que eu gastava de 600 a 700 reais. Né? Cheguei a passar 18 dias sem dormir, consumindo bebida e droga direto. E no meu fundo do poço, né, tudo isso não bastava, eu abandonei meus filhos. Eu já não sentia vontade de ficar dentro de casa. Dentro da minha casa era um ponto de uso de drogas. Eu falava assim que nem o diabo me queria, porque com todo o sofrimento
eu ainda estava viva, né? E assim, teve um dia assim que do nada eu deixei meus filhos em casa e fui-me embora. Eu deixei minha casa e minha família e fui morar no centro de recuperação. Ali havia pessoas da mesma rotina que a minha, né? Eu passei por 3 meses e aí o pai deles não estava cuidando. Eu não cuidava, só que eu era mãe, né? Então eu estava perto. E ele deixava eles passar fome. Então eu decidi voltar para casa. Quando eu voltei, eu mandei ele embora, fiquei com meus filhos. E dali eu comecei assim a lembrar de quando eu frequentava a igreja. E aí eu comecei minha trajetória. Eu estava decidida. Eu não queria mais essa vida lá fora porque não era vida, era um lixo de vida. E eu peguei firme em todas as reuniões principais, quarta-feira, sexta-feira. Fui acompanhada pela obreira. Então eu fiz um propósito com Deus, porque só Ele poderia preencher o vazio que havia na minha alma. Eu não entreguei um pé e depois eu fui entregar o outro. Não, eu pulei no colo de Jesus, sem medo de cair. E aí 1 mês depois, eu recebi o Espírito Santo. Então tudo aquilo que eu carregava de mágoa, de depressão, de ódio, de vingança, tudo aquilo acabou. O vazio, a tristeza, tudo isso foi preenchido. E hoje a minha vida é transformada. Hoje eu tenho a minha família dentro de casa, uma paz. As minhas filhas que eu tinha abandonado, né, hoje elas estão comigo, graças a Deus, elas estão comigo, estão bem, fazem parte do grupo Força Jovem, né? E eu não sou só uma mãe, mas amiga delas, né? E assim, eu casei recente, faz 1 ano que eu casei, né? Hoje eu tenho uma família abençoada, meu casamento abençoado, né? Nosso foco é o quê? É alcançar o máximo de almas possível.